No nome de Jesus Cristo, eu clamo o teu santo poder. Nós temos a mente de Cristo, mas nós pedimos ao Senhor sabedoria. Venha nos dar sabedoria. Venha nos dar, meu Pai, para que nós possamos ouvir, ter a fé real. Com essa fé real, possamos compreender a tua palavra. E a partir do momento que a gente ouve e compreende a tua palavra, possamos dar frutos. Tudo para a glória do Senhor. Então, meu Pai, eu coloco na tua presença cada alma, cada vida que já se encontra em tua casa, aqueles que ainda hão de chegar, todos eles, meu Pai, precisam ouvir a tua palavra. Precisam, meu Pai, entender da tua palavra, compreender da tua palavra. Então, Senhor Jesus, eu te peço que não seja aqui o homem em cima do teu altar, mas seja o teu Espírito para falar a cada coração, para edificar a cada vida, para santificar cada pessoa. Eu coloco esse culto das 8, os das 15 horas e os das 18 horas nas tuas santa mão, na certeza que todos nós somos uma boa terra, aquele que ouve, aquele que compreende a palavra do Senhor e aquele que passa a dar o fruto. Uns produz 100, outros 60 e outros 30. Tudo para a glória do Senhor. Que todos digam amém. Graças a Deus, bem forte para o Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória e o poderio para todos sempre. Amém, irmãos? Cumprimento o irmão do seu lado, dê a ele a graça e a paz, diga a ele, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Amém? Por favor, pode sentar. Samuel, eu estou achando meio quente, viu, filho? Dá uma olhadinha aí. Não sei se é o pastor que está meio... Irmão, o pastor aqui está meio pela fé, viu, meus irmãos? Mas já deu tudo certo. Nenhuma arma forjada contra nós irá o quê, irmão? Prosperar, né? Então, se o pastor ensina a fé, o pastor também tem que viver da fé, né? E é isso que a gente procura fazer. Queridos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, a palavra do Senhor diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vitória, irmãos, ela é dada para mim, é dada para você através de Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que nos dá essa vitória. Então, a gente precisa prestar atenção naquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração, para que a gente possa obter a vitória, para que a gente possa desfrutar da vitória. Sexta-feira, eu falei a respeito de um assunto muito interessante que, infelizmente, muita gente sofre, chamado medo. E o título da nossa mensagem vai continuar sendo o mesmo: medo, feche essa porta. É importante que todo cristão compreenda que nós precisamos fechar a porta do medo, que não podemos deixar essa porta do medo aberta, porque o inimigo ele tem agido em cima dos nossos medos. Isaías 54, versículo 14, ele diz para nós, Isaías 54, com justiça serás confirmada e estarás longe da opressão. Por que você vai estar longe da opressão? Porque já não temerás. Enquanto você tiver o medo,
a opressão vai estar do teu lado. Porque naquilo que você tem medo, o diabo vai estar sempre oprimindo você, para que você não realize os seus sonhos, para que você não avance, não cresça, não desenvolva, porque ele vai colocando medo daquilo que te oprime. E naquilo que te oprime, você vai caindo nas astutas ciladas do diabo. Então, com justiça, que é a justiça? Jesus Cristo, serás confirmado e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e do espanto, e também do espanto, porque não chegará a ti. Então, a partir do momento que você, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente era criança, principalmente no meu tempo, cuidado com o bicho papão. Era ou não era, irmãos? Mas a gente foi crescendo e a gente descobriu que bicho papão não existe, né? Então a gente não teve mais medo do bicho papão, porque ele não existe, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, irmãos. Então a mesma coisa, o diabo ele vai levando a gente para ter medo, né? De quê? Aí cada um sabe quais são os medos, são os mais diversos, mais variados possíveis. Mas nós vamos compreender na palavra que o Senhor Jesus, ele não nos deu o medo. E a gente vai entender como é que funciona tudo. 2 Timóteo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, versículo 7, a palavra do Senhor diz para nós o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Vou pedir licença para vocês, para a gente entender um pouco melhor na Bíblia, a linguagem de hoje, né? Na Bíblia, a linguagem de hoje, ele diz: pois o Espírito, observe bem que esse Espírito está com letra maiúscula, nós estamos falando de quem? Do Espírito Santo. O Espírito que Deus nos deu não nos torna o quê? Medrosos, né? Eu expliquei para vocês que uma coisa, irmão, é o nosso sistema de autopreservação. Quando eu chegar aqui, digamos que aqui é um precipício de 100 metros de altura ou mais, eu não vou ficar aqui na beira olhando, né? Uma rajada de vento me desequilibra e eu caio, eu não tenho asa, não tem como, né? Então, naturalmente, pelo meu sistema de autopreservação, eu vou me afastar, eu vou olhar, vou admirar. Qualquer coisa eu me sento, me deito, mas não caio, né? Então, eu vou bem longe. Agora, uma coisa, irmãos, é, de repente, do nada, você começa a ter medo, né? Tem gente que tem medo de dirigir. Tem gente que tem medo de sair à noite. Quer dizer, o Deus que você serve só guarda você durante o dia. À noite ele fica de férias. Ora, Salmo 121, versículo 3 e 4, não diz isso, né? Ele declara, corrigida, mozão, não te deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, não cochilará. Nem eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aí o versículo 7, ele diz: o Senhor te guardará de quanto mal? De todo mal. E ele guardará a tua alma. Então não tem um mal que Deus não possa o quê? Guardar. Mas se eu só acredito que Deus só me guarda durante o dia e acho que Deus não me guarda durante a noite, essa é a minha fé, mas não é de acordo com o que diz a palavra de quem, irmão? De Deus. Porque se você voltar um pouco aí, versículo 5, se eu não estou enganado, o versículo 5 é versículo 6.
o sol não te molestará de dia, nem a lua o quê? Então Deus mostra para nós claramente que Ele guarda a mim e a você de dia e de noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, voltando lá, 2 Timóteo 1,7, a palavra do Senhor diz para nós, porque Deus, muda para a linguagem de hoje, amor. Obrigado. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna o quê? Medrosos. Aí ele começa a dizer, pelo contrário, o Espírito nos enche de quê? De poder. Romanos 1,16, ele ensina para nós que o Evangelho ele é o poder de Deus, né? Ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,24, ele repete, a gente tem que ter pelo menos 2 testemunhas, né? E a palavra mostra a segunda testemunha. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, que é o quê? Poder e sabedoria de quem? De Deus. Glória a Deus. Aí vamos voltar lá. Então, ele nos dá poder, que está no Evangelho, na palavra, e ele nos dá amor, né? Ele nos dá o amor. Ele nos enche do amor. 1 de João 4, versículo 8, pode deixar na linguagem de hoje mesmo. Quem não ama não conhece, pois Deus. Que não conhece, pois Deus é o quê? É amor. 4,18. No amor não existe o quê? Medo. O amor que é totalmente verdadeiro. Quem é um amor que é totalmente verdadeiro? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 3,16, pode botar na língua de hoje mesmo, Mauri, por favor. Porque Deus amou. Então, Jesus é a expressão de amor de quem? De Deus, né? Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênico para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Romanos 5, versículo 5. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou. O que é que Deus derramou? O seu amor, onde ele derramou? No nosso coração. Vamos parar aqui. O que é que está derramado no seu coração? O amor. Pare e pense. Veja o que é que você tem dado. Porque o amor já está derramado, mas muitas vezes a mágoa, o ódio, o ressentimento, né? Efésios 4:32, pode deixar na linguagem de hoje, amor. Ele diz, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, o que é que Deus fez comigo e com você? Perdoou, né? Então, Mateus 6, versículo 12, a palavra do Senhor diz, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Versículo 14, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, teu Pai é Deus, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Lembre-se, Efésios 4:32, que ele já deu o grande perdão, né? Mas só que nenhum de nós somos perfeitos. A gente erra. Então, o amor, irmão, está implícito no perdão. Mas ele fala tudo isso, 2 Coríntios 2:10, para que o diabo não consiga vencer na nossa vida, né? Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa da presença, por causa de vocês na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos de quem?
Qual é o plano dele? Roubar, matar e destruir. Amém, queridos? Entenderam? Então, vamos voltar lá, por favor. No amor, quando você está no amor, é porque você está na palavra, você está em Jesus, você está na unção, obedecendo aquilo que o Espírito Santo de Deus manda vocês fazer. Então, no amor não há medo. Então, quando o medo, esse sentimento vem sobre a minha vida, é porque eu não estou verdadeiramente no amor. Aí a diferenciação. Uma coisa é você ter o instinto de autopreservação e outra coisa é o sentimento que surge do nada. É uma coisa irracional. As pessoas dirigem e de repente você tem medo de dirigir. Você tem medo de andar de avião. Você tem medo de andar de barco. Você acha que o barco vai afundar e você vai morrer afogado porque você não sabe nadar. Então você começa a colocar dificuldades onde não existe, tá? Então, o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. O cristão, irmão, na palavra, cheio do poder de Deus, ele é um cristão intrépido. Ele tem intrepidez dentro dele. É algo que ele é ousado, ele faz algo extraordinário, né? Então, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, tá? Porque o medo mostra que existe castigo. Então, a pessoa que tem medo, ela sempre acha que algo de ruim vai acontecer para punir ela. Ela sempre se acha uma pessoa devedora. Ela não consegue entender aí Efésios 2:8, né? Tem muitas pessoas que não conseguem compreender que não é pelo mérito, é a graça. Pois pela graça de Deus, vocês são o quê? São salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por quem? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, tem muita gente que acha que é mérito, aí começa a trocar as coisas, né? Então, voltando lá, 2 Timóteo 1:7, a palavra do Senhor diz: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de quê? Poder, e de que mais? E de amor, e o que mais? E nos torna prudentes. Glória a Deus, irmãos. Ele nos torna prudentes. Romanos 8:15, ele fala a mesma coisa. Romanos 8:15. Porque o Espírito, mais uma vez, preste atenção que o Espírito está com letra maiúscula. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês o quê? Escravos, e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês, o que é que você torna? Filho de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos, com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Em Mateus, capítulo 14, versículo 22, nós temos aí um bom exemplo para a gente entender como é que o medo funciona na nossa vida, um exemplo prático. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Deus, irmão, quer sempre que a gente passe adiante. Deus quer sempre que a gente cresça, desenvolva, que a gente seja melhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Para outra banda, né? Nós estávamos na banda do pecado, do fracasso, da ruína. Ele quer ir para outra banda. Que banda é essa, pastor? Colossenses 1:13 declara que ele nos tirou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, queridos? Então ele quer que eu e você saia do reino das trevas
para o reino do amor de Deus. Ele continua dizendo: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado por quem? Pelas ondas, porque o vento era o quê, irmão? Contrário, né? Então, os discípulos começaram a enfrentar dificuldade e problema. Quem é que não estava no barco? Jesus. Então, muitas vezes, irmãos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, é que nós queremos fazer algo sem a presença e sem a direção dada por quem? Por Deus, através de Jesus Cristo. O versículo 25 diz: mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por onde? Por cima do mar. Então, Jesus ali estava fazendo o sobrenatural acontecer, né? De repente, a lei da física, da gravidade, estava sendo quebrado. De repente, aquilo que é líquido, água, estava se tornando algo sólido para ele caminhar por cima, né? Então, Deus estava fazendo milagres. O versículo 26 diz: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Aí eu pergunto para vocês, meus amados, fantasma existe? Hein? Mas quando a gente está com medo, a gente passa a criar fantasma. Eu gosto de contar para vocês o meu caso, né? Aquele jovem, adolescente, acordado de madrugada. Antigamente as casas eram de telhas, tinha aquelas telhas de vidro, tinha sempre uma abertura entre as telhas e a alvenaria da casa, né? Porque botava os caibros grossos, né? Então entrava aquela... E eu, numa determinada madrugada, um belo dia, bela noite que diga, estava sem sono, estava acordado, olhando para a porta, e de repente a porta começou a abrir, né? Que a porta não estava fechada, estava entreaberta, começou a abrir. E eu gritei com medo: papai, tem ladrão dentro de casa. Acordou o pobre do meu pai, acordou os meus 3 irmãos, acordou a minha mãe, todo mundo: cadê o ladrão, cadê o ladrão, cadê o ladrão? Era um fantasma que eu tinha criado pelo medo de eu ver a porta abrir. Então, cada um já deve ter passado por situações como essa. Cada um sabe de que jeito foi, né? Aonde o medo fez você criar o quê, irmão? Fantasma. Algo que não existe. E a gente tem que orar a Deus. Porque na oração do Pai Nosso, Mateus 6, versículo 13, o Senhor diz para nós: e não nos induzas ao quê? A tentação. A gente sabe que Deus não tenta ninguém, né? A tentação vem do inimigo. Mas, ele continua dizendo: livra-nos do mal. Então, temos que pedir a Deus, irmão, para que a gente não caia nesses males que o inimigo vem sobre nós. Senhor, me livra do mal, não me deixe cair. Porque a gente sabe, né, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Final, por favor. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, voltando lá, por favor, versículo 24, ele diz: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E aí gritaram com medo. Então, o medo faz a gente ver o que não existe, criar o que não existe. E mais,
o medo impede você. Quem é que estava andando por cima das águas? Então, o medo nos impede de ver o extraordinário de Deus, o maravilhoso de Deus. Vocês estão lembrados de Jesus? Isaías 9, versículo 6. O Senhor Deus declarou para nós que porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Medo impediu os discípulos de ver o maravilhoso de quem, irmão? De Deus, que era Jesus quebrando a lei da física, da gravidade, que era Jesus andando por algo que é líquido, água, e ele estava conseguindo andar, né? Então, Jesus operando o maravilhoso. Então, o medo nos rouba as coisas de quem? De Deus. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus, irmãos. Está entendendo bem, né? Então, vamos voltar lá. Versículo 25, né? Mateus 14, 25. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo. Irmão, aqui Deus sempre fala para nós. Segundo os estudiosos, eu confesso a vocês que eu nunca contei, né? Mas segundo os estudiosos, essa palavra, tem de bom ânimo, né? Esforça-te, tem bom ânimo, tem 366 vezes na Bíblia. Nem esse ano, que é o ano bissexto, né? Deus esqueceu. Para cá, todo dia, Deus diz para você: tem de bom ânimo e esforça. A pessoa desanimada, ela não chega a lugar nenhum. Hebreus 12, versículo 2, eu já cansei de mostrar para vocês, nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador de quê? Da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o quê? A cruz. O que é que Jesus fez? Desprezando a afronta. Amados, despreza a afronta que muitas vezes pode vir do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do seu encarregado, das pessoas próximas de você. Elas, infelizmente, vão ser um instrumento na mão do diabo para te afrontar. Mas o que é que o diabo quer com a afronta? Assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de quem? Quem te afronta está no pecado. Pecar é errar o alvo. Ele não está fazendo uma coisa boa. Às vezes, até quem te afronta nem sabe que está afrontando você. Às vezes, você vive num mundo, a outra pessoa vive em outro mundo. Para aquela pessoa, aquilo é normal, né? Eu, quando cheguei em Aracaju, lembrado, minha digníssima esposa, o pessoal falava com a gente, aí fazia, viu, né? Viu. Esse pessoal está tirando onda com a minha cara. E eu olhava para, viu. Sei o quê, pastor, viu. Aí depois que foi que eu fui entender que era um vice, do mesmo jeito que a gente tem aqui o nosso vice, né? Vice. Pernambucano tem um vice. Lá é viu. Aí até eu me adequar, né? O viu, levou um tempo, irmão. Porque eu achava que estava brincando comigo, né? Mas a pessoa não estava no seu linguajar coloquial, né? Linguajar normal, né? Então, às vezes, a pessoa ofende você, afronta, ela não tem nem ideia, mas você sabe que está sendo afrontada. Mas o que é que Deus diz, né? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Então, a afronta vem para te enfraquecer na fé. Tudo que a afronta quer é tirar você da presença de quem, irmão? De Deus. Desfalecendo em vós o quê, irmão? A afronta vem para te desanimar. A pessoa desanimada, ela vai para onde? Para canto nenhum, né? Então, vamos voltar lá, versículo 27. Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu.
Então Jesus disse que era ele. O grande, estou lembrado com Moisés? Eu sou, né? Sou eu. Não tenha medo. Não é isso? Não tenha medo. Português mais arcaico, né? Então, mas na linguagem de hoje, não tenha medo. Versículo 28. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, certeza ou dúvida? Está duvidando de quem? Então, quem tem medo, duvida da palavra. Quem tem medo, não acredita na palavra. Quem tem medo, irmãos, sempre está duvidando daquilo que Jesus fala. Aí Deus me faz lembrar, estão lembrados de Gideão? Que Deus mandou ele vencer, vai nessa tua força, Gideão, né? E Gideão colocou um novelo de lã. Pai, se é o Senhor, faz o seguinte, que a terra fique seca e que o novelo tenha água. Aí aconteceu. Mas, mais uma vez, Senhor, eu vou pedir ao contrário, que o novelo fique seco e que a terra seja molhada pelo orvalho, né? Então, quem tem medo, ele vai estar o tempo todo duvidando do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai acreditar naquilo que a palavra fala ao seu coração. E a palavras, eu tenho explicado para vocês, o centurião diz somente uma palavra, meu criado sarará. Irmão, é o entendimento de uma palavra que muda a sua vida. É a compreensão de uma palavra que faz de você uma pessoa mais do que vencedora. E respondeu Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda e ter contigo por cima de quê? Das águas. Versículo 29. E ele disse: vem. Era ele. Ele mandou vir. E Pedro, descendo do barco, andou sobre o quê, irmão? As águas, para ir ter com Jesus. Irmãos, o que é que nós aprendemos? Que quando nós obedecemos a palavra de Deus, o milagre sempre o quê? Acontece. O sobrenatural de Deus acontece. Milagre não tem explicação. Como é que a gente vai explicar Pedro vencendo a lei da gravidade? Como é que a gente vai explicar Pedro andando numa superfície líquida? Não tem como. A superfície líquida, quando a gente anda, afunda. Não é isso? É o normal. Então, como é que a gente vai explicar isso? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas, presta atenção, sentindo o vento forte. Irmão, aí entra o sentimento. O justo viverá de quê? Da fé. A gente tem que viver da fé. Não podemos viver pelo sentimento. Eu não posso viver pelo aquilo que os meus olhos veem, pelos meus ouvidos ouvem, pelo meu olfato sente, pelo meu paladar ou pelo meu tato. O justo vive da fé. Eu creio que esse é o maior desafio de nós cristãos, a gente deixar de viver por aquilo que os olhos, os ouvidos, o olfato, o paladar e o tato estão nos mostrando, para viver daquilo que está escrito. Pai, eu olho para a minha situação, eu estou vendo que eu estou sendo um derrotado. Mas a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Então eu vou crer. Não estou vendo como, mas eu sei que eu sou mais do que vencedor. Porque o Senhor declara que o Senhor ama a prosperidade do seu servo. A tua bênção me enriquece, não acrescenta dores. Onde eu colocar as minhas mãos, irá ser o quê? Próspero. Entenderam, irmão? Então você começa a mudar, a ser uma nova criatura. Então a palavra do Senhor diz: mas sentindo o vento forte, o que é que ele teve? Teve medo. E começando a ir para o fundo. Então o medo inibe
a gente de fazer o que a gente sabe fazer. Quando a gente lê lá João 21, deixa eu pegar aqui para vocês. Só um minutinho, irmão, para não falar errado. João 21. João 21, versículo 7, tá? Jesus ressuscitou, os discípulos estavam desobedientes ao Senhor e foram pescar. Eles não eram mais pescadores de peixe. Eles não tinham nada para comer. No versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Aqui no caso, é João, a gente entende que é João falando com Pedro. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se aonde? Ao mar. Se ele lançou-se ao mar, porque ele sabia o quê? Nadar. Não é isso, irmãos? Ninguém se lança ao mar sem saber nadar, né? Então ele lançou-se ao mar porque sabia nadar. Mas o que é que a gente vê lá no versículo 30? Mateus 14, 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando o quê? O medo paralisou. Paralisou tão de um jeito que ele afundou. Irmão, tem um monte de gente que está paralisado. A gente vê pessoas, né, que trabalhava, fazia sucesso, agora ficou com medo tão grande que ela está dentro de casa, depressão, opressão, angústia, tristeza, melancolia, né? Tudo são coisas vinculadas com os sentimentos, doenças da alma, né? Um dos piores fatores, né, é as doenças na alma. Então tem muita gente sofrendo com as doenças da alma. Então, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Glória a Deus que ele clamou, né? Na hora que ele clamou, salva-me, 31, por favor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhes, homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, quando a nossa fé está pequena, irmão, a dúvida vem. A gente precisa crescer na fé. E a fé só se cresce, vem pelo ouvir, ouvir pela... Não tem outro jeito, irmãos. Não é o pastor que diz isso. Romanos 10, 17. A palavra do Senhor declara, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o quê? Criados. Então, eu tenho que criar o meu mundo pela palavra. Isso é um ato de quê, irmão? De fé. Glória a Deus. Então, ele diz para nós, voltando lá, versículo 31, Mateus 14, 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, o medo fez Pedro o quê? Vamos lembrar. O medo fez Pedro o quê? Duvidar da palavra. O medo fez os discípulos não reconhecerem quem era Jesus. O medo fez os discípulos criar fantasma onde não existe. O medo fez Pedro paralisar. Ele sabia nadar, mas ele não pôde nem nadar. O medo fez Pedro afundar. Então veja só, tantas coisas que existe a consequência da pessoa que é medrosa. E você sabe, irmãos, aonde o diabo tem agido isso, né? Eu falei para vocês a respeito do medo da morte, né? Vamos lá. 1 Coríntios 15, 54, né? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita. Tragada foi o quê? A morte na vitória. 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
E onde está, ó inferno, a tua vitória? Né? A gente viu lá em Apocalipse 1:18, estou falando que a gente viu, porque muita coisa disso eu dei sexta-feira, né? Nós estamos na campanha vencendo as lutas, vencendo as batalhas e vencendo as guerras, sexta-feira, né? Então, Apocalipse 1:18, e o que vive, fui morto, no caso é Jesus Cristo, né, claro, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E tenho a chave. O que é que ele tem a chave da onde? Observe bem que ele tem as chaves. Então ele tem mais de uma chaves. Ele tem as chaves da morte e ele tem as chaves aonde? Do inferno. Eu tenho falado para vocês, né, que nós cristãos, quando a gente lê o Apocalipse 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a pessoa que lê o Apocalipse, ela passa a ser uma pessoa bem-aventurada, feliz, alegre, contente. Porque quando você lê o Apocalipse 17, versículo 14, você entende: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, vencerão esse. Capítulo 19, versículo 20. 19, 20. Bota 19, por favor. 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, tá? Aqui ele está falando da batalha do Armagedon. Agora, presta bem atenção o que é que vai acontecer na hora dessa guerra. Presta atenção. Para fazerem guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército, que é o Senhor Jesus. E a besta foi o quê? Presa. Cadê a guerra? E com ela o falso, cadê a guerra? Que diante dela fizera os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal de quê? Da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, né? É o Velho e o Novo Testamento. E todas as aves se fartaram de que, amados? Das suas casas. Você vê que não tem batalha, irmãos. Por que não tem batalha, pastor? Lucas 11, versículo 20. Mas se eu expulso os demônios por onde? Pelo dedo de Deus. O dedo é uma fração da minha mão. A minha mão é uma fração do meu braço. O meu braço é uma fração do meu corpo. Então Jesus faz uma analogia, né, mostrando que ele só usou um pequeno poder de Deus, que foi o quê? O dedo. Então, ainda tem a mão completa, ainda tem um braço completo, ainda tem um corpo completo. Então, o poder de Deus é infinitamente maior do que as forças das trevas. Quando a gente aprende com a palavra, a gente vence os problemas que o inimigo nos lança. O versículo 32, Mateus 14, 32, bota 31 e 32. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. E quando subiram para o barco, o que é que aconteceu? Então, quando a gente traz Jesus para a nossa vida, para o nosso barco, para o nosso dia a dia, toda e qualquer tempestade que houver, ela se o quê, irmão? Se acalma. Amém? Então, 2 Timóteo 1, versículo 7, bota na Bíblia a linguagem de hoje. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna o quê? Medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de quê? De poder,
e de amor e nos torna o quê? Prudente. Então, vamos voltar lá. 1 Coríntios 15, 55. Deixa eu terminar ali o que Jesus fez, né? Onde está o morto teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que faz o que por mim e por você, que nos dá a vitória. Por quem? Então, preste bem atenção em cada palavra que Jesus falar ao teu coração. Deus nos deu, né, um verdadeiro banquete de palavras hoje, sim ou não? Mas nem tudo você ficou gravado. Aquilo que Deus fez você ficar gravado é justamente com essa palavra que você entendeu, que você guardou no seu coração, que Ele te dá a vitória. Porque a vitória vem através de Jesus. Jesus não é a palavra? Não é isso? Apocalipse 19, versículo 11, 12, 13, não é isso? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Quem é fiel e verdadeiro? E julga e peleja com justiça. Quem é que julga e peleja com justiça? E os seus olhos eram como chama de fogo. Quem é que tem os olhos como chama de fogo? E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Quem é que tem na cabeça muitos diademas? E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Cuidado com o homem de branco, tá? A Bíblia fala que ele estava com a veste salpicada de sangue, tá? E o nome pelo qual se chama é o quê? É a palavra de Deus. João 1, versículo 1, na linguagem de hoje, para todo mundo entender. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era quem? Deus. 2. Desde o princípio a palavra estava com quem? Com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada que existe foi feito sem ela. Salmo 33, versículo 6. 33, 6. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e o que mais? E as estrelas, né? Glória a Deus, queridos. Então, tudo é pela palavra, meus irmãos. Então, 1 Coríntios 15, 57, Mauri, por favor. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra que Deus te dá, irmão, que você tem vitória. Glória a Deus, irmãos. Então, a palavra que Deus te dá a vitória. Aí ele pede, 58, só para a gente encerrar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmãos? Então, vamos voltar lá ao início, 2 Timóteo 1, 7. Linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Mas, pelo contrário, o Espírito nos enche de quê? De poder e de amor e nos torna o quê? Vamos orar? Pai, que cada um de nós sejamos essa boa terra que ouve e compreende a Tua palavra. Meu Deus, o Senhor sabe quantas pessoas o medo tem agido nela. O Senhor sabe o quanto o diabo tem oprimido, deprimido, angustiado, entristecido a vida deste povo, Pai, por causa do medo. E eu venho diante do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo o Teu fogo, eu clamo o Teu poder, eu clamo a Tua unção, a Tua glória, e eu peço a Tua luz e a Tua plenitude. Que o Senhor venha sobre cada vida, o Senhor venha sobre cada pessoa, o Senhor venha, Pai, com o Teu poder na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, para que todo e qualquer ação do inimigo que tem colocado medo, que tem levado essa pessoa à depressão, à angústia, à tristeza, à mágoa, o ressentimento, o ódio, a ira. Meu Deus, cada uma dessas pessoas que o inimigo tem oprimido, deprimido, angustiado, entristecido. Pai, quantas pessoas, meu Deus, elas não conseguem dormir à noite pelo medo.
Quantas pessoas elas estão, Pai, cheias de remédios, Pai, de ansiolíticos, pessoas que estão, Pai, depressivos, tomando remédio fortíssimo de tarja preta, para poder, Pai, vencer, mas tudo está na base do medo que o inimigo trouxe na vida dela. A tua palavra diz: com justiça serás confirmado, e estarás longe da opressão, porque já não mais temerás. Então, meu Pai, que a justiça, que é o Senhor Jesus, venha sobre a vida deste povo, que o Senhor Jesus venha com o poder do alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu repreendo toda a ação do inferno. Pai, a tua palavra diz que um coloca 1000 para correr, mas 2 coloca 10.000. Eu uno a minha fé com a fé, meu Pai, do teu servo, em o nome de Jesus, clamando o teu poder. Usa o ministro Luiz nesta oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, unindo a minha fé com teu servo, meu Pai, nós levantamos a voz agora e dizemos a todo mal: sai daí. Todo pensamento negativo, todo pensamento de morte, toda situação que o diabo leva essa pessoa a pensar negativo, a pensar que não deve pensar, aquele pensamento de pânico, aquele pensamento de medo, pensamento que não vai dar certo, sai daí, mal, sai da mente dessa pessoa. Meu irmão, abre a tua boca agora e manda embora. É você, no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, que tem que mandar o mal embora da sua mente, daqueles pensamentos negativos, aquele pensamento que te faz regredir, pensamento que te faz sempre voltar atrás, aquele pensamento que te coloca medo e não deixa você prosperar, aquele pensamento de derrota, manda embora agora, meu irmão. Fala para Deus agora: Senhor, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu mando agora toda a ação do inferno embora da minha vida, da minha casa. Você que quer abrir aquela empresa, abrir aquele negócio, mas tem medo de dar errado, manda embora, meu irmão, agora, no nome de Jesus. É você que tem que mandar, é você que tem que falar com Deus agora. Meu Deus, vai passando o teu fogo, Pai, aonde tiver um mal na mente dessa pessoa agora, que coloca medo, que faz ela arrepiar quando não tem nada, aquele pensamento que faz ela ver vulto, aquele pensamento que faz ela sentir pânico, sentir tontura, sai daí agora, no nome de Jesus. Vai falando, irmão, fala agora, abra a tua boca, ora agora, fecha os seus olhos e ora. É momento de oração, é momento de você estar em comunhão com o Senhor, é momento de você mandar esse mal embora agora. Meu Deus, passa com teu fogo agora, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Sai daí, mal, no nome do Senhor Jesus Cristo, que faz aquela pessoa ter medo de tudo. Tá na casa dela, ela vê vulto, ela vê um barulho, mas quando ela olha não tem ninguém naquela casa. Sai, mal, sai de lá agora, sai dos familiares, aquela pessoa que não dorme por causa do seu filho, que fica o tempo todo pensando por causa do filho, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e fica preocupada e acaba não descansando à noite, a noite que o Senhor deu para você dormir e descansar. Sai daí, mal. Toda perturbação, toda opressão diabólica, toda opressão do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo, não vai ficar, não pode ficar, que é o poder do Senhor Jesus Cristo que está agindo em você, meu irmão. Fala para ele: você não é medo, você não tem medo, você é de Jesus Cristo. Então sai mal, sai perturbação, sai pânico, sai derrota, sai fracasso. O Senhor Jesus Cristo deu uma vida e vida com abundância para você. Toda ação do inferno, toda ação do diabo, sai daí em nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, é na mesma fé e na mesma concordância, eu clamo, meu Pai, o teu fogo do alto da cabeça até as plantas dos pés, repreendendo, amarrando, acorrentando, desligando, quebrando, paralisando, neutralizando todo o espírito do medo, determinando que todo medo que houver na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em o nome de Jesus, saiam e não volte nunca mais, em o nome de Jesus. Pai, eu creio que este povo, meu Pai, já venceu os seus medos. Eu creio que o Senhor já deu vitória
a todos eles. Eu creio que o Senhor já os fez mais do que vencedores. Então, Santo Espírito de Deus, venha fluindo na vida deste povo, venha fluindo com o teu amor, venha fluindo com a tua graça, venha fluindo com a tua glória. Ó Espírito Santo de Deus, venha fortalecendo, venha edificando, venha santificando, venha derramando deste amor, no nome de Jesus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu estou contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade, na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionar com profundidade, na intimidade. E se não preciso de formar. Diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religião, então chame por ele, chame por ele. E se precisar, é só chamar. Eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só. Vai. Eu sou. Levante a voz, diga, eu sou teu pai. Eu sou teu. É só. Eu sei, levante a voz e diga. Eu sou teu pai. É só. Oh, eu sou.
sobre religiosidade. Senhor, quando Pedro estava afundando, ele chamou pelo Senhor. O Senhor estendeu a mão e Pedro foi salvo. Então, meu Pai, o Senhor sabe a situação de cada pessoa que aqui se encontra. E essa pessoa, meu Deus, ela estende a mão para o Senhor. Você sabia, essa Pedro, pessoa, Pai, ela se coloca diante da tua presença, buscando, Pai, o teu santo poder, a tua unção poderosa. Então manifesta a tua glória, o teu poder sobre cada vida que aqui se encontra, sobre cada pessoa, Pai, para que o inimigo não venha colocar o medo dentro dela, porque o Senhor nos deu o espírito do poder, do amor e da prudência. Que essa pessoa, Pai, ande no teu espírito de poder, de amor e de prudência, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Amém, irmão? Bem forte para Jesus, que ele merece. Glória a Deus. Amém? Por favor, pode sentar. Deixa eu me despedir aqui do pessoal de casa. Amigos de casa, agradeço a vocês, né? Nós não estamos ao vivo, hoje estamos com problema em toda a rede da internet aqui no nosso bairro, então não está conseguindo transmitir para vocês ao vivo, mas está gravado, assim que a internet voltar, a gente lança para vocês, tá? Começando o mês de setembro, seja fiel no seu dízimo, seja fiel na oferta, conforme Deus falar o seu coração, né? Deixa eu mostrar para vocês esse daqui. Faça uma oferta extra para o show da fé, estamos precisando, para que o nosso missionário continue fazendo essa obra maravilhosa em 191 nações e mais aqueles que precisar, tá? Então você vai receber tudo aí através do nosso Pix, as contas Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Santander, o convênio da lotérica, fazendo, tira uma foto, compartilha, tira um print, manda para o nosso WhatsApp, 81 é o DDD, 3090-3300, tá? 3090-3300. Lembrando a vocês que segunda-feira nós vamos ter agora a consagração, terça-feira nós vamos estar junto com as mulheres que vencem, das 8 às 9. Quarta-feira, a igreja ora de joelho e a família fica de pé, tá? Às 15, às 8, às 15 e às 19 horas, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, nós vamos estar aí. Então, que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Amém. Então, vamos nós aqui, meus irmãos. Deixa eu pedir para vocês a ajuda a essa obra, né? Lembrando, começamos hoje a passar o curso Fé, a palavra. Por favor, ministro Luiz, pode pegar para dar para todo mundo, tá? Pode pegar com os obreiros aí, pode dar para cada um desse, né? E depois a gente fala das ofertas. Receba aí o seu curso Fé, não deixe de aprender, tá? Oi?